Oi, acho que deu uma interferência aqui, eu caí por alguns segundos. Mas voltando, o fluxo desse documento era esse. KM ia nas áreas funcionais e explicava como era para ser. Voltou. KM ia nas áreas funcionais, explicava como esse documento tinha que ser preenchido, dava todas as orientações. A área funcional entregava para a gente fazia a revisão desse documento, mandava para o Comitê Olímpico Internacional, recebia o feedback do Comitê Olímpico Internacional, passava esse feedback para a área funcional, até que o documento fosse totalmente fechado. Eu acabei explicando um pouquinho antes o processo, mas é esse. KM expõe os objetivos, template e orienta a apresentação e apresenta o cronograma aos novos champions. A área produzia o conteúdo e enviava esse documento à IKM. IKM analisava a qualidade do conteúdo e passava o feedback à área. Quando o relatório estava fechado, a gente enviava para o Comitê Olímpico Internacional através da área deles de gestão de conhecimento, que é o Olympic Games Knowledge Management, e recebia o feedback. Se o feedback fosse positivo, esse documento era fechado e ficava na área de transferência de conhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Senão, a gente mandava de novo para a área funcional e pedia para eles reformularem, e depois o fluxo voltava do início. Para o preenchimento desse documento, a gente sempre orientava cada área funcional para preencher, sempre pensando como se ele fosse uma pessoa que recebesse esse documento e não tivesse conhecimento nenhum sobre o assunto. Então, ele tinha que pensar como foi realizado, por que foi feito, quem realizou, se funcionou sim ou não, por que não, e por que funcionou, o que ele aprendeu e o que poderia ser feito diferente. Durante os 6 anos de comitê, a gente entregou 4 volumes desse documento. Em dezembro de 2011, abril de 2012, foi o iniciozinho desse processo, então só 9 áreas funcionais entregaram, e essa entrega foi feita a partir da maturidade de cada área funcional. Como o comitê tinha acabado de nascer, a gente não conseguia fazer com que todas as áreas que tivessem maturidade suficiente para entregar um relatório tão robusto. Então, a gente foi aumentando o número de áreas funcionais que entregavam esse relatório, até que em outubro de 2016, todas as áreas funcionais entregaram um relatório. E a estratégia da última entrega do Knowledge Report foi fazer a preparação dessa entrega mais ou menos um ano antes, para a pessoa começar a pensar no que tinha sido feito da área funcional um ano antes e até outubro de 2016. Então, foi um relatório super robusto e a gente conseguiu com que mais de 80% das áreas funcionais do comitê entregassem. E o grande desafio para a gente na entrega desse relatório foi fazer com que as áreas se engajassem na entrega em si, porque logo após os Jogos Olímpicos e depois dos Jogos Paralímpicos houve não o desligamento, mas as pessoas iam acabando suas atividades, iam saindo do comitê. Então, acho que o grande desafio foi a gente fazer com que eles entregassem esse relatório tendo data para sair do comitê, mas a gente conseguiu um grande número de entregas, foi bem positivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o programa de observadores. Primeiro eu vou falar do programa de observadores no evento teste, no Aquece Rio. Depois eu vou falar do programa durante os Jogos. Durante os eventos testes, o programa de observação foi organizado pelo Comitê Rio 2016. Tinha uma parceria também do Comitê Olímpico Internacional, mas a gente utilizou essa ferramenta de aprendizado para
promover a integração entre os comitês organizadores, e era uma oportunidade de observação ao vivo interativa, e também tinha a nossa preparação para a observação GameStime, a preparação da equipe do Rio 2016 para a observação GameStime. Então, o formato, a gente tinha uma agenda complexa, tinha algumas atividades durante 2 ou 3 dias, que eram divididas em briefings, reuniões, visitas às instalações, shadowing, self-observation, experiência do espectador, e a gente sempre terminava com debriefing. Durante os eventos testes, a gente teve 3 oportunidades de observação. A oportunidade 1 foi em agosto de 2015, a gente recebeu 35 participantes de Pyeongchang, na Coreia do Sul, de Tóquio, no Japão, das seguradoras e as áreas funcionais do Comitê Olímpico Internacional. O pessoal está falando que está travando a apresentação, deixa eu reiniciar aqui. Está todo mundo conseguindo ver? Me avise se está ok ou não, porque eu paro e volto de onde travou. Querem que eu volte algum slide ou pode seguir daqui? O que vocês perderam? Eu vou seguir desse slide aqui, qualquer coisa vocês me perguntem que eu paro e volto. Aí, durante a onda 2 dos eventos testes, a gente organizou, foi uma organização Rio 2006, uma outra oportunidade, que vieram 11 participantes de Tóquio, e na onda 3, mais 11 participantes de Tóquio. Essas atividades, a gente está falando de evento teste no Rio de Janeiro, então não sei se todo mundo tem familiaridade, a gente organizou competição em quatro áreas do Rio. Então, a gente também, durante os eventos testes, as oportunidades de transferência de conhecimento eram feitas nas 4 áreas de competição e também áreas de não competição. Então, era no Rio de Janeiro inteiro. A gente organizava toda a parte de conteúdo, além da parte de conteúdo, a parte de logística, o evento inteiro, na verdade. Essa é uma visita da área de gestão da instalação que a gente fez no AS, que era o complexo de natação. Isso ainda durante os eventos testes. Agora, durante os jogos, a gente chama de GameStime, o objetivo também era facilitar o aprendizado de futuros comitês enquanto os jogos acontecem. É uma oportunidade de vivência com as áreas operacional durante os jogos. Então, para quem está começando no comitê organizador, essa é a melhor oportunidade de aprendizado, de transferência de conhecimento, porque ele está vendo na prática o que ele está planejando, que às vezes a gente passa alguns anos planejando
o evento, então essa é a grande oportunidade de transferência de conhecimento. E a gente também organizou visitas e reuniões em instalações de competição e não competição. E durante os Jogos Olímpicos, o evento de transferência de conhecimento durou de 2 a 22 de agosto. A gente teve mais ou menos 80 atividades nesse período e 400 participantes. Já durante os Jogos Paralímpicos, foi de 6 a 19 de setembro, a gente teve mais ou menos 77 atividades com 500 participantes. Essa é a equipe de operação da gente. Todo mundo que está de camisa amarelinha é Comitê Rio 2016, quem está de camisa cinza e azul é Comitê Olímpico Internacional. Então a gente trabalhava bem em parceria com eles e a gente ainda tinha 2 voluntários, um que veio da Suíça, uma voluntária da Suíça e um voluntário da Espanha, também ligados ao movimento olímpico. Esse é um slidezinho que fala mais ou menos do planejamento e estratégia que a gente utilizou para organizar o programa. A equipe de KM Rio 2016 era responsável pelas apresentações e fazer o link do Rio 2016 com as áreas funcionais que iriam participar do programa e também com gestores de gestão da instalação, de venue management. E era o elo entre a equipe de projeto do IOC, do Comitê Olímpico Internacional, e eles sim que falavam com os futuros comitês organizadores. Eles falavam com Beijing, Tóquio, Pyeongchang, as cidades candidatas, que na época eram Roma, Paris, Los Angeles e Budapeste. Hoje a gente já sabe que 2024 vai ser sediado por Paris, 2028 vai ser por Los Angeles. E também fazia o elo entre as áreas funcionais do Comitê Olímpico Internacional. Durante os Jogos Paralímpicos, o Excellence Program é um pouquinho diferente. Não é o Comitê Paralímpico Internacional, que era o nosso ponto focal, e sim o IPC Academy, que é uma empresa que é especializada em gestão do conhecimento em jogos. Então, eles que fazem essa ponte, essa ligação com o Comitê Paralímpico Internacional e com os participantes. Diferentemente dos Jogos Olímpicos, o programa de observadores durante os Jogos Paralímpicos era aberto para qualquer pessoa. Então, se qualquer pessoa interessada em transferência em conhecimento na área no Rio 2016 poderia ter participado do IPC Academy Campus, que é o nome do evento durante os Jogos Paralímpicos. E o IPC Academy que fazia essa ligação entre a equipe de projetos de KM e a gente fazia a ligação com as nossas áreas funcionais e com os gestores das instalações que a gente ia. Essas instalações podiam ser de competição ou não competição. Por exemplo, a gente teve visitas ao Hotel da Família Olímpica, teve visita técnica à instalação de competição, às arenas de competição, então a gente fazia tudo. E até visitas em entes governamentais também. Esse é só um exemplo que eu gosto de dar do cronograma. Esse cronograma foi usado, foi a base da gente durante os eventos dos Jogos Paralímpicos, então era assim que a gente trabalhava, com até 7 atividades diárias de transferência de conhecimento. Então foram dias bem intensos e com a equipe bem pequena. Então, foi um super desafio. Essa é uma foto da visita de gestão de instalação no velódromo do Parque Olímpico. E aqui tem observadores de Tóquio, Pyeongchang e Beijing. Essa já é uma foto do briefing da visita de licenciamento, que foi no Parque Olímpico. A gente visitou
as lojas de licenciamento lá, de produtos. E aqui tem alguns parceiros da gente, o Banco Central, algumas empresas, tem mais 2 empresas que eram fornecedoras da gente. Da parte de transferência de conhecimento, eu terminei. Agora eu vou passar para foi o que adicionei alguns dados e curiosidades dos jogos como um todo. Foram os primeiros jogos na América do Sul. Então a gente tem esse marco de ser os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul. Envolveu mais ou menos 15 mil atletas. Então a gente recebeu um pouquinho mais de 15 mil atletas. A gente teve 4 regiões de competição, que ficava em Deodoro, na Barra, Maracanã e Copacabana. Além das cidades de futebol, que eram Brasília, Salvador, Manaus e São Paulo. A gente teve mais ou menos 40 mil voluntários. E sem essa força de trabalho, sem os voluntários, com certeza os jogos não aconteceriam. É uma parte muito importante da organização dos jogos. Na cerimônia de abertura, a gente teve 3 bilhões de espectadores. Durante os jogos, a gente teve 1 milhão de turistas na cidade do Rio, no estado do Rio. Como legado governamental, das parcerias que a gente ficou na cidade, a gente teve a revitalização do Porto, o Porto Maravilha, a gente teve a nova linha de metrô para a Barra, e a criação do VLT e a criação do BRT, que foram obras que foram adiantadas para atender os jogos. E é isso, acho que se alguém tiver pergunta, eu estou aberta para escutar vocês, para responder todas as perguntas. Se quiserem que eu volte em algum assunto específico também, eu posso voltar, só pedir. Tem uma pergunta aqui do André. A IPC Academy não é ligada ao COI, certo. Não é ligada ao COI. A IPC Academy é uma empresa não ligada, mas é uma empresa que organiza os eventos de transferência de conhecimento do Comitê Paralímpico Internacional. Não é ligada ao COI. A gente não a outra pergunta dele é se a empresa é contratada durante todo o período de organização. Não. A gente não terceiriza nenhum serviço ou nenhum processo de gestão do conhecimento com nenhuma empresa. O Comitê Paralímpico Internacional contrata a IPC Academy para a organização junto com a gente do programa de transferência de conhecimento durante os Jogos Paralímpicos. É mais ou menos esse fluxo. A gente não contrata a empresa. O IPC que contrata o IPC Academy. Se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida.
Eu deixei meu e-mail aqui, se vocês quiserem também entrar em contato comigo, podem entrar, eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. A Kátia está perguntando aqui quais foram os maiores desafios que eu enfrentei durante o período trabalhando no comitê organizador com o GC. Eu acho que o maior desafio de GC é que, como é uma empresa que nasce do zero, com o objetivo de organizar um evento com proporções, talvez as pessoas não saibam o tamanho desse evento, mas é o maior evento do mundo. Então, a gente trabalhar com gestão de conhecimento numa empresa que nasce do zero, que cresce de uma forma rápida, em 4, 5 anos a gente cresce muito, e depois acaba, eu acho que para a gestão do conhecimento esse foi o maior desafio, de fazer com que essas pessoas, com que essa força de trabalho, que não tinha quase nenhuma experiência, ou nenhuma experiência em organização de Jogos Olímpicos e organização de mega eventos esportivos, a gente faz com que essas pessoas aprendam com a experiência do outro, para depois fazer com que o outro aprenda com a nossa experiência. Acho que esse foi, com certeza, o maior desafio, trabalhando na área de IC. A Fernanda está perguntando sobre o SharePoint, o que a gente fazia para incentivar a colaboração e que funcionalidades a gente utilizava do SharePoint. A gente foi a primeira empresa do Brasil a utilizar o SharePoint em 2013, já em 2012 a gente já tinha implementado junto com a Microsoft. E a gente usava juntamente com o Office 365 e dentro da plataforma a gente customizou de uma forma que os colaboradores de 2016 se sentissem à vontade para poder utilizar e para poder compartilhar. A gente usava o SharePoint como um todo, não tinha uma funcionalidade específica assim, que a gente utilizava, e a gente fez como plataformas. Então, cada área funcional tinha sua área específica dentro do SharePoint. E, além disso, a gente contava com o apoio de um especialista nosso, de IKM, que treinava todo o workforce do Comitê de 2016. Então, todo novo colaborador recebia o treinamento e fazia com que todos os documentos e informação fossem colocadas e compartilhadas no SharePoint. Aqui é a mesma pergunta que a Kátia está colocando. O André está perguntando quantas pessoas trabalhavam na equipe de KM. A equipe de KM para transferência de conhecimento, que era a que eu fazia parte, eram 4 pessoas, mas no total éramos 8 pessoas. Mais ou menos 8 pessoas. Então, assim, era uma equipe muito enxuta. Mas para transferência de conhecimento, especificamente, eram 4 pessoas. Como acessar Ele também está perguntando como acessar o aprendizado sobre gestão do conhecimento dessa equipe e que foi desfeita. Hoje, o comitê organizador ainda existe, o comitê de 2016 ainda existe, com um número infinitamente menor do que o que era antes, obviamente. E a equipe de KM foi desfeita em dezembro de 2016, mas ainda existem pessoas de IKM que trabalham no comitê. Então, teve um planejamento prévio de dissolução, que algumas pessoas ficaram no comitê até a empresa ser dissolvida 100%. Então, hoje ainda tem pessoas de IKM no comitê de 2016. Agora, como acessar o aprendizado de gestão de conhecimento da equipe, a gente fez um planejamento de transferência de conhecimento de legado da área e foi todo passado para o Comitê Olímpico Brasileiro. Então,
tudo que a gente organizou, da forma que a gente organizou, ou está no Comitê Olímpico Brasileiro ou está no Comitê Olímpico Internacional, que é quem tem o direito de todo o conhecimento do Comitê de 2016 é o Comitê Olímpico Internacional. Então, esse conhecimento ou está no Comitê Olímpico Internacional ou está no Comitê Olímpico Brasileiro. O Paulo está perguntando sobre o ambiente de gestão que pode melhorar a governança para o esporte no geral. Eu não sei se teria como, assim, não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas assim, a governança em Jogos Olímpicos ou em esportes em geral? Porque eu acho que seria muito difícil ter uma plataforma assim de governança de gestão em geral para o esporte no país. Não sei se eu entendi sua pergunta. Ou se é uma ferramenta de gestão de Jogos Olímpicos que você fala. Se o Paulo puder repetir a pergunta, eu agradeço. Eu acho que não existe, Paulo, uma ferramenta que faça a gestão da governança geral no esporte. Assim, eu acredito que não exista. Eu sei que existe uma iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro de gestão do conhecimento para a fomentação do esporte nacional, que eles ficam lá no Parque Olímpico, dentro do Maria Lenk, mas eu não sei se é uma ferramenta que eles utilizam como governança de gestão em geral, assim, não sei te dizer. Alguém tem mais alguma pergunta? O Paulo está falando que no governo federal eles têm Sincov e está me perguntando se acredito ser possível ter esse modelo web para a gestão de projetos esportivos. Eu não conheço o Sincov, mas eu acho possível sim ter uma ferramenta de gestão de governança, de gestão esportiva e de governança esportiva para fazer o gerenciamento de projetos esportivos. De repente, essa ideia de uma ferramenta única que conversem com todos os eventos que acontecem no Brasil seria interessante, mas eu não conheço o Sincov. O André está perguntando se eu participei da etapa de aprendizado do Comitê Brasileiro, do Comitê Olímpico Brasileiro, acredito que seja isso, e como foi o aprendizado do Comitê Rio 2016 com as edições anteriores dos Jogos. A gente não teve uma etapa de aprendizado com o Comitê Olímpico Brasileiro. Quando o comitê foi fundado em junho de 2014, a gente não teve essa preparação junto com o Comitê Olímpico Brasileiro. A gente trabalhava lá fisicamente no mesmo prédio, mas a gente não teve essa etapa formalizada. Eu entrei no comitê em setembro de 2010. A gente ficava fisicamente lá na Barra, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro. A gente fazia, durante esse período de aprendizado do Comitê de 2016, a gente chamava os especialistas da área